Ouviremos a Tereza Cristina, Luiz Nishimori e Newton Tato, que estava inscrito antes e voltou agora. Por favor. Restitua a minha inscrição, tá, presidente? Presidente, já voltei. Presidente. Primeiro, eu também queria parabenizar a doutora Flávia e dizer que, pelo que me consta, que eu acabei de ler da sentença ou da ação, parte dela, há uma decisão cautelar liminar, não há uma decisão de mérito. O mérito ainda será apreciado. Há uma decisão liminar. Portanto, não há, pelo que eu li aqui do que foi me passado... A senhora está equivocada, é sentença, em primeiro grau, mas é sentença, não é liminar. Aliás, a senhora não entende muito de direito, mas eu li com muito livro, entendo. Essa é uma sentença, é uma sentença. Como é sabido, meu gaúcho. Deputado, deixa eu ler... A senhora pode fazer suas perguntas, esse é um documento que vai ficar aí definitivamente, não é liminar, é uma sentença. Aliás, eu lhe dei escrito, sublinhado. De toda sorte, independente da sentença, que ao meu ver, pelo que eu pude ver, tá certo? Ela foi uma sentença fornecendo uma ação, acatando ação cautelar, sem prejuízo da apreciação do mérito. Mas eu não vou entrar nessa discussão. O que eu vou entrar é que isso aí é uma expressão, e eu queria que acrescentasse meu tempo de líder, por favor, presidente. Mais 8 minutos. Será acrescentado. Então, portanto, me parece que o que nós estamos vendo aqui no dia de hoje é mais uma demonstração de como essa CPI, ela foi uma CPI construída... Deputada, só acrescente o tempo de líder, deputada, por favor. 8 minutos. Pode seguir. Então, portanto, me parece que esta oitiva de hoje, as explicações da depoente, elas nos demonstram e desnudam como essa CPI tem um objetivo de criminalizar, inclusive os profissionais, num profundo desrespeito aos profissionais, aos antropólogos deste país. Eu fico me perguntando se não houvesse um laudo que atesta a presença indígena nesta região, se haveria sido feita se não houvesse ali a ocupação de colonos ou de agricultores, se haveria sido feita essa ação questionando esse próprio laudo. O laudo existe porque parlamentares criaram e a pensar e copiaram parte de uma ação. Veja o que foi lido aqui, dito pelo próprio presidente desta CPI, o que foi lido aqui como argumento para a construção dessa CPI foi tirado de uma petição, foi tirado de uma ação. Veja o que nós estamos discutindo aqui. Alguém pegou uma ação de uma parte interessada, de colonos, que estava questionando um laudo da própria FUNAI, ou seja, um laudo da antropóloga Flávia, copiou, retirou da ação e construiu os elementos e os argumentos para a construção de uma CPI que, digo sempre, não tem fato determinado. E sem que nesta ação tenha sido escutada a própria antropóloga. Em nenhum momento ela foi escutada. Ali houve uma indução ao erro. Se estabeleceu uma série de desconstruções, de ataques inclusive do ponto de vista das relações. Se buscou atacar, inclusive, os vínculos que eram premissa para que ela pudesse disputar uma chamada pública e uma concorrência pública. Se colocou sobre suspeição aqui uma chamada pública. Se colocou sobre suspeição aqui critérios para que as pessoas pudessem concorrer a essa chamada pública, porque um deles era ter vínculo e conhecimento com a própria comunidade. Se colocou sobre suspeição na ânsia de retirar os direitos da população indígena, na ânsia de se buscar argumentos para defender que aquela terra continuasse sob posse dos colonos, que, em verdade, se deve buscar uma outra forma de resolver o conflito, porque as causas que são justas, elas não podem ser eliminadas, não podem ser consideradas antagônicas, elas têm que ser construídas num consenso. Por isso eu digo que esta oitiva de hoje, eu queria agradecer o deputado Hans pelo requerimento. Ela esclarece como essa CPI é e
avivada de ódio contra a comunidade indígena, como essa CPI Nada de tenta... ódio, deputada. Ódio com os produtores. A palavra está segurada a deputada Érica Cocai. Por favor, eu queria pedir aos deputados, a interferência só vai nos prejudicar. Por favor, a senhora tem o tempo. Eu